Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre O Necromante, que é um romance publicado originalmente em 1792 pelo Lawrence Flammenberg e que foi bastante associado, desde sua publicação original, à fórmula do romance de calafrios que o Schiller havia inaugurado anos antes com a publicação aqui de O Aparicionista entre 1787 e 1789. Eu já fiz um vídeo no começo deste mês para O Aparicionista, o link para esse vídeo vai estar na descrição. E naquele vídeo eu mencionei que esse romance do Schiller, ele não apenas permaneceu inacabado, como também tinha um propósito quase pedagógico ao denunciar o charlatanismo e o perigo da continuidade do pensamento mágico em pleno período iluminista. E olhando aqui para esse O Necromante, de fato, esse romance tem vários elementos em comum com O Aparicionista, a começar pelos títulos de ambos os romances, títulos esses que se referem pejorativamente a personagens que se dizem capazes de conjurar espíritos e que se utilizam desses seus poderes para extorquir os incautos. Porém, por ter sido finalizado, O Necromante pode até não ter a profundidade filosófica que nós temos aqui em O Aparicionista, mas, em compensação, esse romance de 1792 é bem mais intrincado em termos estruturais, graças à técnica da moldura narrativa que permite ao Flammenberg compilar elementos folclóricos e relatos envolvendo aparições fantasmagóricas. O Necromante começa com uma nota na qual o autor esclarece que essa obra foi feita considerando o gosto popular e também estabelecendo ficcionalmente, ou melhor dizendo, reunindo ficcionalmente elementos supostamente reais, de modo a se filiar a uma série de outras obras, dentre as quais se destaca aqui O Aparicionista, cuja intencionalidade era uma só: denunciar e criticar o ressurgimento e o interesse no pensamento mágico e em crenças que já deveriam ter sido superadas. E aí, na página 29 aqui do livro, consta a tal nota de introdução, na qual o autor diz o seguinte: entrego aqui ao público uma história que, assim espero, condiz com seu gosto. Isso será o suficiente para que meu objetivo principal seja alcançado. Além disso, por mais inacreditável que este conto possa parecer quanto à sua ocorrência, como de fato é, posso assegurar a veracidade de várias de suas passagens avulsas. Fontes seguras permitiram à minha imaginação tecer um todo romântico, cujos fios se estendem por espaços remotos, apartados uns dos outros, mas que finalmente se amarram em um ponto comum. Algumas obras intelectuais com conteúdo semelhante já se destacaram de forma mais admirável. Ainda assim, espero que não me seja feita a acusação de tomar emprestado o plano, a forma de execução ou as imagens usadas por algum de meus predecessores, embora a intenção de todos nós permaneça a mesma. Então veja aqui, como eu disse, ele começa indicando, olha, o meu objetivo principal é agradar o leitor. Depois, ao dialogar então com esse interesse pelo oculto, depois ele diz, veja, por mais inacreditável que pareça, eu fiz essa história ficcional a partir da confluência de vários eventos reais. Então não se assuste se você achar que esse livro está meio complicado, porque no fim das contas todas essas pontas serão amarradas como de fato acontece. Lembrando que esse texto, assim como aqui O Aparicionista, surge em um contexto no qual os iluministas estavam tentando pensar racionalmente esses fenômenos ditos ou entendidos como sobrenaturais. E no meu vídeo sobre o aparicionista, eu cheguei a citar um texto do Kant chamado Sonhos de um Visionário Explicados por Sonhos da Metafísica, que é um texto no qual o Kant define o fantasma como uma projeção de uma imagem mental da pessoa que o vê e que sofre de um problema que o autor define como alienação.
Naquele meu vídeo sobre o aparicionista, eu li um trecho do livro do Kant, só que eu não estava encontrando o livro. Eis que agora eu encontrei, então, o livro em questão é esse aqui, e aí eu vou ler o mesmo trecho que está na página 181. Então, esse trecho, que é bem curto, diz o seguinte: o homem confuso põe fora de si simples objetos de sua imaginação e os considera como coisas efetivamente presentes diante dele. E se eu estou aqui insistindo em recuperar esse discurso iluminista acerca do que é a sobrenatureza, eu faço isso para reforçar esse discurso que tenta explicar racionalmente a experiência sobrenatural, que é algo que vai aparecer logo na primeira parte aqui do aparicionista, mas que vai estar presente também aqui em O Necromante, só que nos momentos finais da narrativa, que o tempo todo se passa em criptas, em espaços sombrios, em castelos abandonados, em florestas escuras, em tabernas suspeitas, em pensões mal assombradas, em covis misteriosos, etc, etc, etc. Então veja, nós temos aqui nesse romance vários espaços que são por si só assustadores, só que quando o livro vai se encaminhando para o final, nós percebemos que os motivos para o medo desses espaços são menos sobrenaturais do que se poderia supor em um primeiro momento. Então, por exemplo, a floresta dá medo muito mais pelos casos de latrocínio que acontecem nela do que por entes sobrenaturais que a habitam. Assim como os castelos abandonados são perigosos não devido às almas penadas que supostamente vagam pelos seus corredores, mas sim porque esses castelos servem de quartel a toda sorte de malfeitores e ladrões. E, aliás, se aqui em O Aparicionista nós nos deparamos com coisas como a persistência da Inquisição ou ainda a existência de seitas secretas, aqui em O Necromante o que há é uma quadrilha de salteadores que, como se descobrirá oportunamente, é liderada por um suposto necromante. O romance, então, é dividido, a exemplo do aparicionista, em duas partes, que são estruturadas a partir da técnica da moldura narrativa, como eu mencionei antes, ou seja, há sempre aqui uma história dentro da história, só que a diferença é que na parte 1 só existem 2 níveis narrativos, porque nós estamos lendo um romance no qual 2 amigos conversam e aí, em um determinado momento, a gente passa a acompanhar a história que eles estão contando dentro do romance. Então existe esse nível do romance e existe esse nível da conversa entre os amigos. Ao passo que, na segunda parte do romance, há vários outros níveis, porque, veja, nós estamos lendo um romance e dentro dele há uma carta que contém um relatório no qual um tenente vai recontar algo que ouviu falar de um sujeito em uma conversa de bar, e, por sua vez, esse sujeito que está conversando no bar relata algo que deveria ter acontecido, não apenas, ou melhor dizendo, algo que aconteceu não apenas com ele, mas também com outras pessoas que conheceram um necromante. Então, veja, na segunda parte da narrativa, nós temos 6 níveis narrativos que vão se sobrepondo uns aos outros, o que confere certa dificuldade à leitura e que, portanto, demanda mais a nossa atenção. Enfim, na parte 1, há 2 amigos que se reencontram depois de 30 anos, então esse reencontro tem de ser em grande estilo, de modo que os 2 vão para uma casa de campo, onde permanecem por alguns dias, jogando conversa fora, colocando o papo em dia. Em um desses dias em específico, a conversa vai para a crença em fantasmas, e por mais que ambos, em um primeiro momento, digam que não acreditam no sobrenatural, ainda assim os 2 revelam ter relatos sobre eventos estranhos e inexplicáveis que teriam acontecido anos antes. Só que mais estranho do que os eventos em si, que de fato são muito misteriosos, é o fato de que esses 2 amigos começam a perceber que há entre esses relatos, que aconteceram em épocas e lugares diferentes, com pessoas diferentes, há entre esses relatos
pontos de contato muito grandes, existem coincidências muito fortes entre essas duas histórias, sobretudo no que se refere à presença de um personagem capaz de conjurar espíritos. No primeiro desses relatos, que é narrado por um desses amigos que é militar aposentado, o autor seguiu muito de perto a sequência de eventos que nós temos aqui em O Aparicionista, porque aqui nós temos o príncipe indo a Veneza, e aí em Veneza, e essa ida acontece durante o carnaval, e aí durante essa viagem, vários itens são subtraídos desse príncipe, e depois esses itens são recuperados com a ajuda de um homem misterioso chamado Armênio, que, segundo as lendas locais, é capaz de conjurar espíritos. Pois bem, aqui em O Necromante, nessa primeira narrativa da primeira parte, nós temos algo muito parecido, porque certa vez esse narrador militar se hospeda em uma pousada na qual há um homem estrangeiro e de hábitos peculiares sobre o qual ninguém parece saber muita coisa. Enquanto tenta investigar mais sobre a vida desse estrangeiro, que gera um fascínio muito grande nas pessoas, o narrador percebe que vários de seus pertences foram roubados. E quem o ajuda a recuperar esses pertences roubados é justamente o tal estrangeiro, que é um homem que vai ali ganhando a confiança desse narrador e que depois não apenas revela ser um necromante, e por isso ele conseguiu reaver esses pertences roubados, como também ele performa um ritual de evocação na frente desse narrador. E o primeiro desses rituais, porque acontecem dois rituais aqui em momentos distintos dessa primeira narrativa. O primeiro desses rituais, por mais que não seja tão determinante para o narrador quanto o segundo, ainda assim foi o que me chamou mais a atenção pelo modo como a cena é construída, de maneira a nos induzir a ficar na dúvida se essas coisas aconteceram de fato ou se tudo não passou de um sonho desse narrador. E aí na página 43 do livro consta o seguinte: já se passava da meia-noite. Eu estava deitado em um sofá. O sono pegou-me de surpresa. De repente, ouvi um tilintar baixo junto à minha porta. Recuperei o ânimo. Tudo estava silencioso. Tomei o ruído por um daqueles sonhos precoces que tantas vezes antecedem o verdadeiro sono. Porém, logo ouvi aquele barulho novamente. Deixei o sofá. Tudo ficou mais uma vez silencioso. Pus-me a escutar ansiosamente. O barulho soou novamente, mais forte e duradouro do que antes. Era como se uma pessoa estivesse à minha porta e não conseguisse achar o trinco da fechadura. Eu quis correr em busca de ajuda, mas antes que estivesse no meio do quarto, a porta se abriu. Fiquei parado, aguardando cheio de expectativa. A porta mexia-se lentamente, como se movida por uma mão tímida. Agora ela estava suficientemente aberta para que eu pudesse perceber quem a estava empurrando. Era uma figura singular, comprida e decaída. Vestia um longo traje branco. Ela agora entrava no quarto e avançava com passos lentos na minha direção. Tremendo, recuei. Um calafrio sacudiu meus ossos. Muda e solene, a figura se aproximou da mesa onde estava meu relógio, então pegou o objeto e mirou como se quisesse saber as horas. Depois suspirou profundamente e o colocou novamente no mesmo lugar. Fiquei parado como se atingido por um raio. Aos poucos, o estranho vulto começou a recuar lentamente. A figura passava agora mais perto da luz que atingiu em cheio seu rosto. Céus, o que seria de mim? Debaixo dos lençóis que cobriam sua cabeça, reconheci os traços de minha falecida mãe. Meus joelhos batiam um no outro. Um suor frio corria pela minha testa. Não conseguia pensar em mais nada. Enquanto isso, sem se virar, a figura foi até a porta, abriu-a lentamente e andou até a soleira. Nesse momento, ela se voltou, olhando-me longo e fixamente. Por fim, ergueu sua mirrada mão direita e ameaçou por 3 vezes de modo terrível. Depois puxou a porta para si e desapareceu atrás dela. De início, eu até pensei que esse amigo militar que está contando toda essa história tinha vivido tudo isso por conta da sua vida atribulada, ali indo de um quartel a outro, etc e tal. Ao passo que o outro amigo, em um primeiro momento, eu pensei que teria ali uma vida muito tranquila, porque ele constituiu família, não teve grandes aventuras e, portanto, ele não teria muito a acrescentar. Porém, assim que houve toda a história aqui dessas aparições, esse amigo do militar
percebe que talvez esse homem desconhecido do primeiro relato, que conjurou o fantasma da mãe do militar, seja o mesmo necromante com quem ele conviveu ali durante um determinado evento que se passou nas proximidades da Floresta Negra, na época em que esse segundo narrador era preceptor de um barão. Certa vez, depois de um longo caminho cheio de causos sobre roubos e latrocínios, justamente na região onde estavam da Floresta Negra, a comitiva do tal barão, composta então pelo barão, por esse segundo narrador, que era seu preceptor, um tenente e um ajudante do tenente. Então, durante ali uma viagem nessa região, essa comitiva se viu obrigada a parar durante a noite em uma pousada que ficava praticamente ao lado dessa floresta. Chegando a essa pousada, esses homens da comitiva perguntaram sobre um determinado castelo que ficava por ali, e que certamente seria o lugar onde viveria o senhor daquelas terras, mas o dono da pousada, ele tenta desconversar um pouco ali, e aí ele diz que ninguém conseguia morar naquele castelo já há muitos anos. Então veja, esses homens já estavam um pouco receosos dessa região por ouvirem casos de assaltos por ali, aí eles tiveram que atravessar a floresta no escuro, chegaram no meio da noite nessa taberna, nessa pousada, perguntaram ali pro dono sobre o tal castelo, e o cara falou, não, amanhã eu conto essa história. E tudo isso vai criando um clima meio penumbroso para tudo aquilo que está por vir, e aí quando você pensa que a coisa já está sinistra o suficiente, ela piora, uma vez que durante a noite os membros dessa comitiva que acompanham o tal barão escutam um barulho como se alguém estivesse caçando em plena madrugada, o que não faz sentido nenhum, porque afinal de contas, quem é que vai caçar no breu, enfim, naquela floresta ali tão perigosa, etc e tal. Só que isso não deixa de ser verdade, já que no dia seguinte, essas pessoas descobrem que o antigo senhor da vila era um homem muito ruim que, depois de morto, por isso mesmo, foi condenado a cavalgar até a meia-noite e depois se esconder no castelo até o dia seguinte, durante ali determinadas épocas do ano. Então, de fato, houve uma cavalgada noturna ali, só que era uma cavalgada espectral, porque eram os fantasmas vagando pela noite. E aí quem morava no castelo, evidentemente, morria, porque se deparava com essa cena dantesca, assim como as pessoas que olhavam pela janela durante a passagem desses espectros acabavam adoecendo, enlouquecendo, etc. E aí, como esse barão, de quem esse segundo narrador era preceptor, era um homem muito corajoso, o barão decide ir passar uma noite nesse tal desse castelo, e por mais que ele e a comitiva ouçam barulhos estranhos relacionados àquela cavalgada espectral, eles não veem nada de estranho. Então, eles até pensam que os fantasmas ficaram com medo deles ali, e nada de muito assombroso acontece, pelo menos não até esse pessoal encontrar um determinado ancião que afirmava ser capaz de controlar os espíritos, de maneira que, mais uma vez, essa trupe vai até o castelo abandonado durante a noite, e aí eles presenciam a seguinte cena, que é um pouco longa, mas que eu vou ler mesmo assim. Esse trecho que eu vou ler, ele começa na página 75, vai até a página 77, e depois eu vou pular e ler mais um trecho da página 79. Então é dito o seguinte: eles entram então com esse ancião dentro do castelo abandonado, e aí é dito: então o ancião desceu 2 degraus, tirou do seu peito uma grande chave que trazia uma corrente de ferro amarrada ao pescoço e destrancou o enorme cadeado sem a menor dificuldade. A porta abriu-se. O ancião pegou a lamparina da mão do tenente e nos conduziu por uma longa escada em espiral. Chegamos em um abafado porão, espaçoso e de sólidos muros, onde víamos por todos os lados grandes portas de ferro com grandes fechaduras. Sem demora, o ancião aproximou-se de uma porta dupla que ficava do lado oposto da escada por onde descemos. Sua chave também abriu essa porta facilmente. Rangendo, suas metades se afastaram, e então avistamos uma negra arcada que parecia iluminada pelos vacilantes raios de uma luz já prestes a se apagar. O velho descobriu sua cabeça e entrou. Seguimos seu exemplo e também entramos. Um calafrio sacudiu meus ossos. Estávamos em uma cripta. Havia caixões destruídos por toda parte.
Crânios, ossadas e urnas quebradas estalavam sob nossos pés. No meio da cripta, uma grande tumba de mármore preto erguia-se em um suporte de pedra. Acima desse, pendurava-se um lampião que espalhava aquele pálido brilho moribundo. Um ar espesso e mofado, que inicialmente corrompia todos os objetos ao nosso redor com uma névoa azul, agora também tornava difícil nossa respiração. Os muros nus reproduziam o eco abafado dos nossos passos. O ancião, então, parou a certa distância da tumba e nos deu um sinal para que ficássemos ao seu redor, mas a uma distância tal que pudesse nos tocar somente com seu braço estendido. À sua direita estava o tenente, à sua esquerda estava o barão, e à sua frente, um pouco mais para o lado, eu. O ajudante do tenente tinha ficado em um outro ponto do castelo. O velho colocou a lamparina que trouxemos no chão à sua frente. Tirou então de seu bornal um livro e também uma varinha dobrável, ligada por fivelas, além de uma pequena caixa de metal. Desta, ele tirou uma areia vermelha e espalhou-a ao seu redor, montando a varinha em toda a sua extensão e desenhando 3 círculos concêntricos na areia. Depois, cruzou suas mãos sobre o peito, disse algumas palavras incompreensíveis para nós, sob fortes espasmos, e finalmente pegou seu livro, começando a ler em voz baixa enquanto os músculos de seu rosto sofriam terríveis contorções. Quanto mais ele lia, mais assustadores tornavam-se os seus movimentos. Seu corpo inteiro estremecia convulsivamente, e suas sobrancelhas franziam-se cada vez mais. O suor corria-lhe sobre a testa e as bochechas. De repente, atirou o livro à sua frente e olhou fixamente para a tumba com as mãos erguidas. Logo percebemos que era meia-noite, pois já ressoavam os cascos dos cavalos e as trombetas. O ancião não se moveu. O barulho se aproximou. O ancião ainda não se movia. Com a varinha nas mãos erguidas, fitava impassível a tumba à sua frente. Agora o alarde já se ouvia na escada do portão. Então o ancião sacudiu a varinha e tudo ficou em silêncio. Com uma voz horripilante, exclamou 3 vezes uma palavra novamente incompreensível para nós, e a cada grito batia com a varinha no chão. De repente, um branco relâmpago silvou pelas paredes da cripta e um trovão abafado rugiu terrivelmente em nossos ouvidos. O lampião e nossa lamparina apagaram-se. O silêncio e a escuridão reinavam por toda parte. De repente, ouvimos um ruído baixo à nossa frente. Um fraco brilho começou a iluminar a arcada. Um brilho começou a ficar mais e mais forte. Logo percebi que ele vinha da tumba do meio. Sua tampa começou a se levantar, enquanto a cripta ficava mais e mais iluminada. Finalmente, uma forma humana assustadora começou a se erguer da tumba, envolvida em uma mortalha branca, revelando feições cadavéricas, punha-se em pé estremecendo. Olhou ao seu redor com um terrível assombro, e então se levantou completamente, saindo da tumba e descendo com passos vacilantes a plataforma de pedra. Por fim, aproximou-se do círculo com passos vacilantes. Quem é aquele? Estertou em uma voz cava e trêmula. Quem é aquele que perturba os mortos em seu descanso? E quem és tu? Replicou o velho em tom desafiador, que perturbas o sossego deste castelo e de todos os arredores. A figura recuou, estremecendo. Então veja, até um fantasma tem medo desse ancião. E aí, na página 79, eles conversam ali com o tal fantasma, o fantasma desaparece e aí chega um outro. De repente, um relâmpago de fogo iluminou todo o porão, e um terrível estrondo de trovão ressoou pela alta arcada. Todas as portas que pareciam estar fechadas pularam de seus gonzos com um ranger medonho. A lamparina apagou, mas um brilho azul de enxofre que parecia descer pela escada bruxuleava sombriamente nas paredes. Gemidos lamuriantes e ruídos abafados de correntes ressoavam nos nossos ouvidos. O barulho se aproximava vindo do alto da escada. Passos lentos começaram a descer por ela. Os lamentos passaram a soar mais alto, e as correntes chacoalhavam com mais força. Então veja, essa imagem que a gente tem do fantasma arrastando as correntes tem esse detalhe aqui, né? Mas enfim, finalmente pudemos ver uma nova figura humana de forma indescritivelmente apavorante que se arrastava para dentro do porão. Parou então em frente ao círculo com as vestes sangrentas e o crânio despedaçado. Quem és tu? Bradou a voz do ancião, dirigindo-se à figura. Em tom lastimoso, a forma replicou: sou uma alma condenada. É evidente que depois de todos esses sucessos, essa comitiva sai correndo desse castelo com quantas pernas tem,
Mas um desses homens, aquele que tinha ficado em outro canto do castelo, acabou ficando preso, o que vai ser bastante importante para a segunda parte do livro. Finalizada, então, essa segunda narrativa da primeira parte, conclui-se que o ancião do segundo relato é o mesmo necromante que evocou, enfim, chamou ali o espírito da mãe do militar que narra o primeiro relato dessa primeira parte. E assim, essas duas narrativas, esses dois relatos, acabam se complementando e preparando o terreno para a segunda parte do romance, que é composta por uma carta e por um relatório que foram escritos, respectivamente, pelo barão aqui, de quem esse segundo narrador era preceptor, e também pelo tenente que esteve ali presente em toda essa história do castelo abandonado. Esses documentos que compõem a segunda parte do romance foram entregues pelo segundo narrador da primeira parte ao militar que havia narrado a primeira história, e nesses documentos nós temos uma rede muito intrincada de vozes, e isso acaba demandando mais da nossa atenção, como eu mencionei antes, mas basicamente nessa segunda parte do romance, o que nós temos em termos de enredo é o seguinte: depois de saírem debandada daquele castelo abandonado, o tenente que acompanhava o barão decidiu procurar reforços para voltar até aquele castelo e ajudar o rapaz que tinha ficado preso em alguma das suas inúmeras salas. E durante essa busca por reforços, esse tenente vai investigando mais sobre aquele necromante, e assim nós temos uma dicção mais detetivesca na segunda parte do romance. Depois de muita busca, o tenente chega a uma hospedaria que tem fama de ser mal assombrada, e aí o clima geral é o seguinte: as pessoas estão rindo, estão debochando daquelas histórias de fantasma, mas há ali, dentre aquelas pessoas, uma que também é um militar, que diz que passou a acreditar em fantasmas depois de ter convivido com um suposto necromante. Ao ouvir isso, o tenente que estava procurando reforços para voltar no castelo abandonado pensou: bom, essa é a pessoa mais indicada para me acompanhar, porque esse cara já tem ali alguma expertise quando o assunto é a sobrenatureza. Então ele fica muito atento ali ao que esse militar diz quando vai falar sobre esse homem misterioso chamado Volkert, ou algo do tipo, sobre quem as mais fantásticas histórias eram contadas, já que, segundo as más línguas, esse Volkert era um necromante muito poderoso. E aí, sobre essas lendas, em torno desse personagem misterioso, disse o seguinte na página 99. Esse trecho não é tão grande quanto os outros. As pessoas contavam coisas fantásticas a respeito dos supostos feitos que o Volkert já tinha realizado. Certa vez, esse sujeito obrigara o habitante de uma sepultura a sair de dentro dela. Outra, forçar até a alma de uma pessoa viva a dar informações sobre certos assuntos. Porém, a maioria dessas histórias que giravam em torno de Volkert tinham como tema atos de mais pura vingança. Um alferes que lhe ferira com a espada por causa de um simples mal-entendido, até hoje é incapaz de usar o braço direito. Em certa ocasião, um capitão lhe censurou injustamente, e daquele momento em diante, seus órgãos da fala não mais funcionaram corretamente. Em suma, por todos os lados, ouviam-se esses relatos sobre Volkert, contados com tamanha seriedade que eram motivos de riso somente ao ouvinte mais imparcial. Em suma, depois de uma série de reviravoltas aqui e de histórias que acabam confirmando os poderes do tal Volkert, o tenente e esse outro militar que ele encontrou nessa pousada com fama de assombrada voltam até aquele castelo em que se passa a segunda narrativa da primeira parte do livro, e nesse castelo eles descobrem que aquele lugar, na verdade, é o covil de alguns criminosos conhecidos pelos assaltos na região da Floresta Negra. E não só isso, o chefe dessa quadrilha é o mesmo Volkert que usava dos seus artifícios como conjurador fajuto para aplicar golpes, e quando esses golpes não funcionavam, para assaltar ali os incautos. E os momentos finais do romance
são muito interessantes, sobretudo depois que o próprio Volkert passa a falar sobre algumas coisas, e assim aquela sucessão de eventos sobrenaturais das partes anteriores, né, dos relatos anteriores, acaba ganhando uma explicação diferentemente do que aconteceu aqui com o aparicionista, em que apenas parte da sobrenatureza se revela uma farsa. Talvez porque o Schiller, como eu disse antes, não tenha terminado esse romance, mas o fato é que aqui há um evento sobrenatural, há uma conjuração que depois se prova falsa, mas também existe um outro personagem aqui, que é o tal do Armênio, que se revela ter ali alguns poderes misteriosos. Só que aí, como o livro ficou incompleto, a gente não sabe se esse homem também seria desmascarado conforme a narrativa fosse se encaminhando para o final. Mas, enfim, para além dessa sobrenatureza explicada, outra coisa que acaba separando, no caso aqui do Necromante, né? Outra coisa que acaba separando esses dois romances é que, em O Aparicionista, as ações acompanham a nobreza, ao passo que, em O Necromante, nós acompanhamos militares e o baixo clero de modo geral, o que talvez explique esse caráter mais popular e folclórico de algumas dessas aparições fantasmagóricas. Outra coisa interessante é que o fio condutor que une todas essas narrativas menores, sobretudo as da segunda parte, é a presença do próprio necromante, que, como é visto a partir de vários pontos de vista, vai aos poucos deixando de ser uma entidade poderosíssima, capaz de conjurar o fantasma da mãe de uma pessoa, até se tornar um farsante comum no fim da história, ao revelar ali como ele aplicava alguns golpes. Afinal de contas, existe aqui um espaço de quase 30 anos entre todos esses eventos, já que a coisa mais antiga que aconteceu aqui ocorreu em 1750, ao passo que o presente mais próximo de nós dessa narrativa é o momento em que esses dois amigos estão conversando na primeira parte, e essa conversa aconteceu por volta ali de 1780. Então nós temos ali uma distância de 30 anos que permite que o leitor, no fim das contas, olhe com certo distanciamento para o tal do necromante. Então é quase como se o autor estivesse nos mostrando que, quando observados por mais tempo, esses eventos extraordinários não eram tão extraordinários assim. Tudo era truque e enganação, e que, portanto, a necromancia não existia. E aí, como o romance de Calafrios, ou neste caso aqui, o romance necromântico, que pelo que eu entendi é um subgênero dentro desse subgênero do romance de Calafrios. Mas enfim, como o romance de Calafrios da Alemanha corresponde ao romance gótico, por exemplo, da Inglaterra, da Itália, enfim, eu vou aqui recuperar uma distinção feita pelo Noel Carroll em um livro chamado A Filosofia do Horror, e eu já mencionei essa distinção em um vídeo que eu fiz ao longo do mês de outubro, sobre a novela O Castelo de Binasco, novela do ano de 1418, da Diodata Saluzzo, e que está aqui em Lua em Foice, autoras italianas de ficção gótica, insólita e de horror. Enfim, então eu fiz um vídeo falando só sobre essa novela, né? E naquele meu vídeo eu falei sobre essas 4 vertentes da literatura gótica, sobre as quais o Noel Carroll vai falar em A Filosofia do Horror. Segundo ele, existe o gótico histórico, que é quando não há nada de sobrenatural, mas os elementos góticos se ligam ao passado histórico de uma determinada região. Existe o gótico natural, que ocorre quando o evento sobrenatural pode ser explicado por meio da razão. Existe o gótico equívoco, que é quando esses eventos estranhos misteriosos são fruto, na verdade, de delírios dos personagens. E, por fim, existe o gótico sobrenatural, que é quando a sobrenatureza faz parte da realidade. Então não tem uma explicação racional para aquilo que acontece, simplesmente é um fantasma mesmo que está ali parado diante dos personagens. Me parece que dos livros góticos que eu li ao longo desse mês, pode-se dizer que A Noite do Cordeiro, do Daniel Gruber, é muito próximo do gótico histórico, ao passo que O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, está mais próximo do gótico sobrenatural, e
livros como O Aparicionista, O Necromante e O Castelo de Binasco ficam mais ali no campo do gótico natural, tendo em vista que nesses livros aqui, esses eventos sobrenaturais têm uma explicação racional por trás. E aí, fazendo um ranking aqui dessas minhas leituras, tal qual eu fiz em vídeos anteriores, me parece que o meu romance gótico favorito aqui dessa leva é aqui O Necromante. Eu achei muito interessantes essas várias narrativas dentro da narrativa aqui presente. Aí, em segundo lugar, fica aqui O Aparicionista, que antes estava em primeiro. Em terceiro, vem aqui O Castelo de Binasco. Em quarto, temos aqui A Noite do Cordeiro. E, em último lugar, continua aqui O Castelo de Otranto, do Walpole. Enfim, então é isso. Eu vou deixar na descrição o link para todos esses vídeos que eu fui mencionando ao longo dessa minha fala. E na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui falar sobre esses castelos mal assombrados e sobre essas conjurações necromânticas, porque há quem contribua com esse meu trabalho por aqui, seja essa uma contribuição financeira, seja ela uma contribuição algorítmica. Então fica aqui em todos os casos o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.